Bom, gente, lá em 1826, um carinha chamado Vitchell, ele acabou descrevendo toda a fisiopatologia da trombose, na qual a gente usa isso hoje como tríade de Vitchell, porque são 3 fatores principais. Neles, nós vamos ter a estase, começando aí de baixo para cima, na qual a gente vai ter os músculos ali da região que vão funcionar, né, impulsionando o sangue a subir através das válvulas que estão presentes nas veias. Quando a gente não tem essa atividade desses músculos contraindo ali, fazendo esse sangue se movimentar, ser transportado, a gente tem justamente uma estase venosa sanguínea, certo? Além disso, a gente vai ter também a lesão endotelial vascular. E o que é isso? Ela é responsável por expor a matriz de colágeno que vai conter o fator tecidual. Ou seja, dessa forma, a gente vai ter uma deflagração da cascata de coagulação, certo? A gente tem exemplo disso em cirurgias, em politraumas, em sepsis e em infecções, certo? E, por último, nós temos ali o fator de hipercoagulatividade, que, como o próprio nome já fala, é uma coagulação em excesso, certo? Vai acontecer justamente por fatores genéticos, como, por exemplo, mutações. Então, a gente tem mutação ali no fator de coagulação, por exemplo, proteína C e proteína S, que vão ser anticoagulantes. Então, quando a gente tem uma diminuição na atividade dessas proteínas, a gente vai ter uma hipercoagulação, certo? Isso também pode acontecer devido a situações que são adquiridas e que aumentam a coagulação. Por exemplo, no caso de neoplasias, certo? E aí no slide nós temos alguns tipos de trombose, que são os 2 tipos que existem. A venosa, que acontece ali nas veias, como o próprio nome já fala, que é o tipo mais comum, e também a trombose arterial, que como o próprio nome fala, vai acontecer numa artéria, vai ser mais grave, certo? E a gente vai ter alguns sintomas também que vão estar presentes nesse paciente que é acometido por essa patologia. Aqui nós separamos um vídeo, né, que mostra uma veia aí da perna, onde nós temos uma ação correta, primeiramente, dos músculos, né, contraindo, para que a ação das válvulas seja eficaz e que esse sangue seja levado corretamente ao seu destino final. Então, nós temos aí uma representação do que é normal. E agora, do que não é normal. A gente tem ali uma imobilidade dos músculos, né? Eles não estão contraindo da forma que deve. Então, nós temos a formação de um coágulo, que é cada vez maior e que, justamente por isso, cada vez vai impedir mais o fluxo sanguíneo, até que seja formada a trombose. Como exemplo, eu e as meninas escolhemos o caso da cantora Anitta. Em junho do ano passado, ela estava realizando exames de rotina e acabou descobrindo uma trombose na sua perna direita. E automaticamente ela ficou internada de um dia para o outro, fazendo exames a fim de descobrir a origem dessa trombose e já iniciando o seu tratamento, que teve um grande prognóstico, já que ela descobriu na fase inicial. E 3 meses depois, ela já tinha postado nas suas redes sociais, ou seja, em setembro, que estava totalmente livre da doença. Eu pesquisei na internet se havia alguma notícia sobre a origem da sua trombose, mas eu não achei. E eu trouxe aqui algumas causas comuns para listar para vocês. Como primeiro, eu escolhi citar ficar sentado ou deitado por muito tempo, que é o que está acontecendo bastante no período que estamos vivendo, na pandemia. Também pode ser causado por gravidez, uso de anticoncepcionais por trazer uma alteração hormonal, tabagismo, hereditariedade, idade avançada e também obesidade são fatores de riscos. É fato que os membros inferiores são bem mais acometidos por tromboses do que os membros superiores, mas isso não significa dizer que não haja trombose em mãos, no antebraço, por exemplo. Existe sim. Inclusive, aqui no slide eu trouxe 3 imagens de trombose dos membros inferiores na região da perna, aqui na canela, e também uma imagem de uma trombose em uma das mãos, mostrando a diferença entre elas. E os sinais de uma trombose são edema, vermelhidão e, em alguns casos, principalmente nas pernas, as veias elas vão ficar bem evidentes. Então, agora falando um
pouco de como a fisioterapia vai auxiliar no tratamento da trombose, nós podemos levar em consideração que ela atuará em 3 âmbitos: no âmbito de prevenção, no âmbito de tratamento e no âmbito pós-trombose, que no caso é quando o paciente receber a alta hospitalar. Na fase de tratamento, o fisioterapeuta ele vai atuar tanto no posicionamento do paciente no leito, quanto nos exercícios isométricos para os membros inferiores, porque a trombose é mais comum nos membros inferiores. Então, sobre o posicionamento do paciente no leito, geralmente eles vão colocar o paciente na posição de Trembler-Bug. Essa posição ela vai diminuir a pressão hidroestática, causando assim diminuição do edema, e também ela vai reduzir a tensão que está ali ocorrendo no vaso. Então, reduzindo a tensão, as dores também vão diminuir. Sobre os exercícios feitos nos membros inferiores, vão ser principalmente feitos no leito, mas após o uso de anticoagulantes durante 24 horas, que no caso são medicamentos que vão afinar o sangue daquele paciente, vai ser estimulada a deambulação precoce. A deambulação precoce ela ainda é muito discutida entre os profissionais, porque muitas pessoas falam que com a deambulação pode ser que ocorra a movimentação do trombo, causando consequências como a embolia pulmonar, entre outras consequências. Porém, não há estudos que comprovem, assim, pelo que eu estava estudando, eu assisti algumas videoaulas, e o fisioterapeuta falou que não há estudos que comprovem a movimentação desse trombo quando faz essa deambulação após 24 horas do uso de anticoagulantes. Mas há muitos estudos que comprovam a eficácia, sim, da deambulação, como a redução do trombo, entre outras coisas que vão melhorar ali no tratamento do paciente. Então, recentemente, a deambulação está sendo muito usada no tratamento da trombose. E o fisioterapeuta vai atuar principalmente nessa parte, no caso do posicionamento, que inclusive tem a foto aqui no slide mostrando. E também vai ter o uso, como eu falei, já na fase de prevenção, vai ter o uso das meias de compressão, para também auxiliar nesse tratamento da trombose. Na fase de prevenção, a fisioterapia ela vai atuar tanto dentro do ambiente hospitalar quanto fora do ambiente hospitalar. Um estudo feito na Universidade de Minnesota constatou que quanto mais tempo nós passamos parados, maior é o nosso risco de desenvolver obstruções nos vasos sanguíneos. Por que isso acontece? Quando nós passamos muito tempo parados, os nossos músculos eles não vão estar se contraindo como deveriam. Então, consequentemente, o nosso fluxo sanguíneo vai diminuir. Nós podemos citar como exemplo a panturrilha. A região da panturrilha é a principal região que envia sangue em direção ao coração. Então, se essa região não está se contraindo, o fluxo sanguíneo vai ser menor e esse envio de sangue para o coração também vai ser reduzido. Como especialidades fisioterapêuticas, nós podemos destacar o Pilates na prevenção. Por quê? Como nós vimos, com base no estudo feito na Universidade de Minnesota, a principal forma de evitar a trombose seria nos movimentando, porque vai estar incentivando ali a nossa contração muscular. Então, a fisioterapia na parte do Pilates, ela vai estar incentivando esse fluxo sanguíneo, porque nós vamos estar movimentando toda a nossa região, todas as nossas regiões corporais, aumentando esse fluxo de sangue e diminuindo o risco do desenvolvimento da trombose. Especialidades que nós podemos destacar dentro do âmbito hospitalar para essa prevenção seria a fisioterapia em terapia intensiva e a fisioterapia cardiovascular, que vai estar fazendo a movimentação do paciente ali no leito, tanto na UTI quanto fora da UTI. Vai estar acontecendo essa movimentação do paciente, tanto ele parado ali no leito, como também a movimentação na deambulação, fazendo aquela caminhada ali no hospital e tudo mais. Nós podemos destacar também a fisioterapia dermatofuncional, que vai atuar no pós-cirúrgico. Quando uma pessoa faz cirurgia, ela passa muito tempo em repouso para que não possa acontecer complicações. Esse tempo em repouso pode sim ocasionar a formação de trombos, porque não vai estar acontecendo, como falei anteriormente, aquela contração muscular como deveria. Então, a fisioterapia dermatofuncional, ela vai estar ali fazendo a drenagem, e essa drenagem ela vai fazer a movimentação de todo o líquido corporal, não só da linfa, mas também do fluxo sanguíneo da gente, vai estar acelerando esse fluxo. Então, é excelente. Duas formas que nós podemos ter para que se evite a formação de trombos seria a redução no consumo de álcool e no consumo do tabaco. O indicado é não consumir, principalmente o tabaco. Mas para que ocorra essa redução, para evitar a formação desse trombo. E a dica principal seria justamente a movimentação. Uma caminhada durante o dia, um exercício físico, coisas, por mais que sejam pouco tempo, mas que podem evitar a formação desses trombos. Na fase pós-trombose, o mais indicado é que você volte cada vez mais a se movimentar de forma mais intensa. E o indicado inicialmente seria a caminhada de forma mais leve, claro, respeitando sempre o limite do seu corpo. Porque quando você sai de um quadro de trombose, você ainda fica com alguns dos sintomas, como por exemplo o edema, mas a caminhada ela vai ajudar cada vez mais a diminuir esses sintomas que ainda ficam. Então, você deve começar essa caminhada de forma mais leve. O indicado pelos profissionais é uma caminhada de apenas 5 minutos, perto assim da sua casa ou até mesmo dentro de casa, para que possa ir melhorando cada vez mais e movimentando esse fluxo sanguíneo de forma mais intensa e também causando essa contração muscular de forma mais eficaz.